pouca gente vai ganhar do Flamengo no Maracanã. É isso que você, transformando em miúdos, quis dizer, né? Pouquíssima gente vai conseguir chegar até o estádio do Maracanã e levar 3 pontos do Flamengo. O Atlético Mineiro foi esse clube que já na primeira rodada levou os 3 pontos e mais do que isso, né? É um time, graças ao treinador, graças ao que tem feito no Campeonato Mineiro, que entra como um credenciado já a brigar na parte de cima da tabela. E você estrear contra o atual campeão, contra o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, e já largar com 3 pontos, dá um moral muito grande para o Galo realmente brigar na parte de cima da tabela. E como o São Paulo é bom técnico, né? Como ele é bom técnico. O elenco do Atlético Mineiro, convenhamos, não é um elenco genial, não tem jogadores geniais, são jogadores que muitos deles não foram bem aproveitados nos outros clubes, né? Tem ali alguns jogadores que estiveram no Palmeiras e que não eram titulares indiscutíveis no Palmeiras. O Arana, sim, no Corinthians, quando jogou bola. O Guga é lateral de seleção brasileira, mas não é um time genial. E o Sampaoli transforma um time nota 7 em um time extremamente competitivo. O filósofo, o poeta já dizia, Neto, que o difícil não é chegar ao topo, é se manter no topo, né? E o Flamengo vai sentir isso. Você pode ter certeza, o Flamengo é o time a ser batido. E você vê a vontade dos jogadores do Atlético Mineiro. A gente fala que o campeonato por pontos corridos são 38 finais, e o Atlético Mineiro hoje encarou o jogo como uma final, como uma decisão. Jogadores mordendo o jogador do Flamengo, até certo ponto, em alguns lances nervosos, né, discutindo. Tivemos vários lances de discussão, de empurra-empurra nesse primeiro tempo. Parecia realmente uma decisão, porque o Atlético Mineiro ia ser uma vantagem do São Paulo. E o São Paulo transforma uma partida de primeira rodada em uma partida decisiva. E assim que se conquista, que você vai longe num torneio por pontos corridos. O Marcelo falou um pouquinho, eu falei também um pouquinho no segundo tempo. Me parece que o Domi ainda vai demorar um pouquinho para, com perdão do trocadilho, dominar esse time, esse elenco do Flamengo. Ele ainda tem muito o que aprender com relação à característica dos jogadores. E aí eu fico bem à vontade, porque eu já critiquei as alterações antes de saber o resultado. E você criticar uma alteração num time do Flamengo, você corre o risco de queimar a língua segundos depois, porque é um time que tem muita alternativa, né? É um time que, quando o jogo não tá bem por dentro, e o Flamengo abusou do chuveirinho na área nesse final de jogo, você tem o Pedro, que é um exímio cabeceador, você tem o Gabriel, que se coloca muito bem na área, o próprio Bruno Henrique, que é um jogador alto, que de vez em quando faz gols de cabeça, tem o Rodrigo Caio, que é um grande cabeceador. Então, mesmo quando o Flamengo não tá bem e não esteve bem nesse segundo tempo, e aí eu acho que o Domi tem um pouquinho de culpa no cartório, ele pode definir uma partida com jogada aérea, e jogada aérea faz parte do futebol. Eu acho um desperdício você ter um time com talento que tem esse elenco do Flamengo, e você, num jogo contra o Galo, que jogou muita bola, só ficar refém, e esses últimos 10 minutos, de bolas alçadas na área, e até de alguns chutões, como foi esse último lance do Felipe Luiz, buscando ali a parede do Pedro. Por quê? Ele tem 3 jogadores de meio campo, o time do Flamengo, que são atletas que põem a bola no chão e que tem um passe vertical para buscar um companheiro bem colocado. E foi assim no primeiro tempo, quando o Flamengo agrediu o time do Galo, quando o Flamengo teve uma chance com um gol incrível perdido pelo Bruno Henrique, quando o Flamengo teve uma chance com um gol incrível perdido pelo Arrascaeta, sempre com participações do Gerson, do Everton Ribeiro e do próprio Arrascaeta, que são jogadores que pensam o jogo, jogadores que enxergam para frente. E aí ele tira, primeiro o Arrascaeta, coloca o Pedro, depois ele tira o Everton Ribeiro, coloca o Michael, e no final, ele tira o Gerson e coloca o Vitinho. E até eu brinquei, parecem alterações de videogame, de quem joga tanto o FIFA quanto o PES. Você chega um momento que você fala assim, preciso ir para frente, você pega jogadores habilidosos, jogadores velozes, e começa a colocar jogador habilidoso e veloz e povoa ali o ataque e tenta ir pro tudo ou nada, né? Aquilo que eu falava, eu sou fã de futebol jogado pra frente, eu sou fã do que fez o Sampaoli de estar vencendo o Flamengo no Maracanã e colocar homens de frente para você manter a posse de bola e manter o tempo inteiro o time jogando de igual para igual com o Flamengo, ou pelo menos tentando jogar. Claro que o Flamengo em alguns momentos foi um pouquinho superior ao Galo no segundo tempo,
mas uma coisa é você, com organização, botar o seu time para frente, e outra coisa é você tirar homens de meio e encher o seu time de atacante e você ficar de forma desordenada. Teve um momento ali no segundo tempo que era o Bruno Henrique de lateral esquerdo, o Vitinho ali flutuando, o Pedro e o Gabriel ambos de centroavante, o Michael do lado direito, e aí o Felipe Luiz de armador, de meia, né? E aí você ter um elenco desse que o Flamengo tem, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, com o Gerson, com todo respeito ao Felipe Luiz, que é um bom jogador, e de vez em quando ele centraliza mesmo, mas como algo natural da característica do time, mas você não ter nenhum jogador de meio campo, nenhum jogador criador, e o Felipe Luiz fazer essa função com o Bruno Henrique jogando de lateral esquerdo, ficou esquisito, e não causou, pelo menos a mim, uma boa impressão o Domi, mas é um iniciozinho de trabalho, ele não tem obrigação de conhecer todos os jogadores, ainda mais numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que não presta, não quer dizer que o Flamengo não é mais aquele Flamengo, não. O Flamengo é o time a ser batido, o Flamengo ainda é, na minha opinião, o grande favorito ao título desse Campeonato Brasileiro. Agora, se eu tinha alguma dúvida se o Galo iria brigar na parte de cima da tabela, não tenho mais dúvida nenhuma. Vai ser um time muito, muito, muito difícil de ser batido. Esse Galo vai vender caro cada centímetro do gramado, cada pontinho nesse Campeonato Brasileiro, graças a um homem chamado Jorge Sampaoli, um grande treinador que pega elencos não geniais, como era o elenco do Santos no ano passado, como é esse elenco do Atlético Mineiro, e transforma esses elencos notas 7, 7,5 em um time extremamente competitivo. O Galo vai brigar na parte de cima da tabela, Arthur.